Olá pessoal, neste vídeo nós vamos resolver um exercício sobre combinação linear. No enunciado deste exercício está indicado que o vetor AB é 5U, o vetor DC é 2U e o vetor AD é 2V e em seguida é mostrada uma figura. A gente percebe que no trapézio esses dois vetores estão paralelos, como já era de se esperar. Os dois vetores são múltiplos de um mesmo vetor U. Então, se a gente for pensar, como o vetor AB é 5U, o vetor U é 1/5 do vetor AB. Então, o nosso vetor U está aqui. E o vetor V seria metade do vetor AD, porque AD é 2V. Então, mais ou menos esse daqui. Então, esses daqui são os nossos vetores U e V. O item A desse exercício, ele pede para a gente escrever o vetor Azinho, Bzinho e Czinho em função dos vetores U e V já indicados na figura. Vamos então desenhar na figura os vetores que ele quer que a gente escreva como combinação linear de U e V. Então o vetor A é o vetor AC. Vamos começar por ele. Como é que eu faço para escrever um vetor A em função de dois outros vetores? A gente pode andar, como eu vou falar, andar pela figura, mas na verdade nós vamos sair do ponto A e chegar no ponto C, que é o ponto de início a fim do vetor AC, por outros caminhos, usando os vetores U e V. Então, como é que eu tenho vários caminhos que eu posso usar nessa figura. Um deles é esse daqui. Eu posso escrever o vetor A, que é o vetor AC, como sendo o vetor AD mais DC. E por que eu sei que eu posso fazer isso, né? Porque quando eu faço AD mais DC, eu continuo saindo do ponto A e chegando no ponto C. Tudo bem? E por que eu escolhi isso? Porque aqui eu já sei que o AD é 2V e o DC é 2U. Então a gente chega à conclusão que o vetor A, escrito como combinação linear dos vetores U e V, é escrito dessa maneira. A é igual a 2V mais 2U. Agora vamos para o vetor B. Então a gente sabe que o vetor B é o vetor AS. Mas qual é o ponto S, já que ele não está indicado na figura? Porém, no enunciado, vocês podem verificar que o ponto S é um ponto de trissecção do segmento BC. O que é um ponto de trissecção, né? A gente divide o segmento em 3 partes iguais e, no caso, como está no enunciado do problema, o ponto S é esse ponto. E o outro ponto de trissecção é o ponto R. Então, o vetor B é o vetor AS. Então, mais uma vez, vamos usar a mesma técnica, né? Eu vou sair do ponto A e chegar no ponto S usando os vetores U e V, ou seja, andando na figura por outros caminhos. Então, eu posso fazer assim, né? De A até S, eu posso fazer AD mais DC mais CS. Como eu posso fazer AC mais CS, já que a gente já sabe escrever o vetor A como combinação linear de U e V. Ou eu posso fazer AB mais BS. Então, existem vários caminhos para a gente sair do ponto A e chegar no ponto S. Basta escolher um deles. Eu vou escolher fazer AB mais BS. Então, eu vou fazer que o vetor AS é o vetor AB mais o vetor BS. O vetor AB a gente já sabe escrever em função de U e V. Na verdade, o vetor AB é 5U. Então, aqui eu posso dizer que o vetorzinho B é 5U mais... E o BS? Eu já sei ele em função de U e V. Um erro muito comum é a gente tem que lembrar da figura. Isso aqui é um trapézio. Um erro muito comum é vocês acharem que esse vetor BC é paralelo ao vetor AD. Isso não é verdade, eles não têm a mesma direção.
Então eu tenho que dar um jeito de achar o vetor BS em função de U e V antes de achar o vetor B em função de U e V. Então vamos lá. O que eu sei do vetor BS? Eu sei que ele é um pedaço do vetor BC. Posso fazer um vetor BC aqui, mesmo que não tenha, né? Olha lá. Ele é um pedaço do vetor BC. Na verdade, que pedaço é ele? Na verdade, é esse. Na verdade, ele é um terço do vetor BC. Então, ele é paralelo ao vetor BC e tem um terço do seu tamanho. E mesmo sentido, né? Então, eu vou escrever aqui. Em vez de eu continuar aqui, agora eu vou passar para cá. Então, o BS, na realidade, ele é um terço do vetor BC. Ainda não me ajudou muito. Por quê? Porque eu não sei BC em função de U e V. Mas agora eu consigo andar na figura e achar o BC. Olha lá, eu posso fazer que BC é BA mais AC. Então agora, eu posso fazer que BC é BA mais AC. E acabou o meu problema, porque BA eu já sei qual como que eu posso escrever em função de U e V, e o AC eu já acabei de fazer, que é o vetorzinho A. Então fica da seguinte maneira: BC é BA. Quem é o vetor BA? Agora eu estou saindo de B e chegando em A. Então eu tenho no sentido oposto do vetor que eu tinha enunciado. Ou seja, o vetor BA é menos 5U. E o vetor AC é essa combinação aqui. 2V mais 2U. Finalizando, a gente tem que BC vai ser menos 3U mais 2V. Então, BC escrito como combinação de U e V é menos 3U mais 2V. Mas não era esse o objetivo. O objetivo é escrever AS. Agora eu posso voltar para o que eu estava fazendo. O vetor Bzinho era 5U mais BS. BS eu sei que é um terço de BC. Então, BS vai ser um terço de menos 3U mais 2V. Tudo bem? Agora vamos só somar os vetores, né? Aplicar as propriedades que a gente sabe de soma de vetores para chegar no final e escrever B em função de U e V. Na verdade já está escrito, mas eu consigo, né, somar alguns vetores aqui. Por exemplo, 5U com, né, posso fazer distributivo aqui, então vai ficar 5U menos U a 4U mais 2 terços de V. Então agora a segunda parte do item A. A última etapa, né, que ele pede é escrever o vetor C agora, que é o vetor DR em função de U e V. O vetor C é o vetor DR. Então, de novo, eu vou andar na figura. Tem vários caminhos, eu vou por um que eu escolher. Então, eu vou sair de D e chegar em L. Como? Vou fazer DC mais CR. Então, o vetor C, que é DR, eu vou escrever ele como sendo DC mais CR. O DC já está escrito em função de U, né? Ele é 2U. Então, o vetor Czinho eu sei que ele vai ser 2U mais... E o CR? De novo, eu não sei ele em função de U e V ainda. Mas eu sei que, novamente, pelo ponto R ser um ponto de intersecção, esse vetor, ele é um terço do vetor CB. Ou melhor, ele é menos um terço do vetor BC. Lembrem, a gente tem que tomar cuidado com o sentido. O vetor BS, a gente falou que era um terço de BC,
porque eles dois estavam no mesmo sentido. Agora, CR, ele é menos 1/3 do BC, ou 1/3 de CB. Então, vamos escrever isso aqui. Então, ele é 1/3 de CB. Quem é CB? A gente sabe que CB é igual a menos o vetor BC, vetor oposto, certo? E a gente já sabe que BC é menos 3U mais 2V. Ou seja, o vetor CB, ele é 3U menos 2V. E agora a gente substitui aqui. E já conseguimos agora escrever o vetor C como sendo, né, que é 2U, aqui eu aplico a distributiva novamente, então 2U mais 1/3 vezes 3U, dá 2U mais U, 3U, menos 2/3 de V. Então o vetor C, como combinação de U e V, fica C é igual a 3 vezes o vetor U, menos 2/3 do vetor V. Tá. Agora a gente vai começar a resolver o item B. O item B, ele pede que a gente escreva C, o vetor C, que é o vetor dr, em função dos vetores A e B. Mas o que a gente tem, na realidade, é o vetor C em função dos vetores U e V, o vetor A e o vetor B também em função dos vetores U e V. Como que a gente vai fazer isso, né? Aí vocês falam assim, anda na figura igual você fez no item A. O problema é a gente conseguir saber quanto do vetor A e quanto do vetor B eu preciso andar para sair de D e chegar em R. Não está tão simples agora andar na figura. Então, para que a gente consiga resolver o item B, eu vou ter que olhar para as respostas que eu obtive no item A. Ok? O que seria interessante aqui? Bom, como eu tenho C em função de U e V, não seria interessante se eu tivesse U em função de A e B e V em função de A e B? Seria, porque eu resolvi o meu problema. A partir do momento que eu achar U em função, coloquei aqui U, por exemplo, alguma coisa de A mais alguma coisa de B. Alfa A mais beta B. E o V em função, sei lá, alfa 1A mais beta 1B, eu resolvo o meu problema porque eu pego esses caras, substituo na equação do C e resolvo o item B. Então, como que eu faço para escrever U em função de A e B e V em função de A e B? Então, como o objetivo é esse, eu posso usar essas duas equações vetoriais aqui que a gente determinou aqui em cima. Então, eu vou repeti-las aqui. Então, eu tenho A igual a 2U mais 2V e B igual a 4U mais 2/3 de V. Então, o objetivo é, com essas duas equações, eu saber como U é escrito em função de A e B e V em função de A e B. A gente vai tratar de forma semelhante com aquela que a gente faz equações de sistemas lineares, ou seja, nós vamos aplicar as mesmas operações elementares que para resolver sistemas de equações lineares aqui para resolver esse sistema dessas duas equações. Então vamos lá. Eu vou primeiramente escrever esse sistema na forma matricial. Então como é que fica esse sistema na forma matricial? O que é a forma matricial, né? É a forma X igual a B, em que A é a matriz dos coeficientes, que no caso aqui são esses coeficientes, então 2, 2, 4 e 2/3. Aqui eu vou colocar, né, o objetivo, que é escrever U e V em função de A e B, igual aos termos independentes, que nesse caso aqui são os vetores A e B. Pronto. Na realidade, o que eu estou fazendo aqui é como se eu estivesse resolvendo esse sistema. 2x mais 2y igual a 4x mais 2/3 de y
igual a V. Eu estou querendo escrever x em função de A e B e y em função de A e B. É essa ideia que eu vou aplicar aqui. Então, o próximo passo é fazer a matriz aumentada desse sistema. Então, vamos lá. E agora eu vou tentar achar, na verdade eu vou achar um sistema semelhante a esse, mas mais simples de resolver. Então o primeiro passo é tentar eliminar esse elemento, ou seja, tornar esse elemento nulo. Então uma operação elementar que eu posso fazer aqui é a seguinte, eu vou trocar, então aqui eu vou chamar de linha 1 e aqui de linha 2. Eu vou substituir a linha 2 por uma combinação dela mesma com a linha 1. Então eu pensei em fazer aqui, ó, L2 menos 2 vezes a L1. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Então vamos lá. Então eu vou fazer L2 menos 2 vezes L1. Então vai ficar 4 menos 2 vezes 2, 4. Então aqui vai ficar 0. Aí aqui vai ficar 2 terços menos 4, que dá menos 10 terços. E aqui vai ficar B menos 2 vezes A. Vetor B menos 2 vezes o vetor A. E a primeira linha? Repito, porque eu não mexi nela. Então, esse é o primeiro passo. Agora, eu não vou fazer passo a passo até chegar na matriz escalonada reduzida por linhas. Eu já vou colocar direto a reduzida por linhas aqui, ok? Aí depois vocês podem fazer o passo a passo para treinar. Essa aqui é a matriz escalonada reduzida por linhas dessa matriz aumentada aqui. Aqui eu já escrevi ela na forma matricial. Então aqui a matriz de coeficientes. Aqui a gente tem os vetores que a gente quer, né, isolar, escrever U como combinação de A e B e V como combinação de A e B. E aqui o que a gente estava querendo, que era a combinação linear. Então na hora que eu escrever isso na forma de sistema, só que vai ficar assim. U nada mais é do que 3 décimos de B menos 1 décimo de A. E V é igual a menos 3 décimos de B mais 3 quintos do vetor A. Vocês estão percebendo que com esses valores ia ser muito difícil a gente conseguir andar na figura e já saber como escrever U e V como combinação de A e B. Ok? Então agora a gente tem U e V como combinação de A e B. Mas não é isso que o enunciado do exercício pede. Ele quer C, que é o vetor DR, como combinação linear dos vetores A e B. E agora? Bom, agora que eu tenho U e V como combinação de A e B, basta eu substituir na equação do vetor C que eu tenho no item A. Do item A, a gente tem que o vetor C, ele é 3U menos 2 terços de V. E agora eu vou substituir essa equação aqui e essa daqui aqui. E essa é a resposta do item B. Vocês realmente necessitam usar o escalonamento para chegar nessa resposta? Não. Vocês poderiam usar as operações elementares direto no sistema. É que aqui facilita o uso das operações elementares utilizando a matriz. Agora vamos verificar geometricamente a resposta encontrada no item B. Ou seja, vamos verificar geometricamente que o vetor C é 11 décimos de B menos 7 décimos de A. Para isso, vamos verificar que com esses dois vetores, 11 décimos de B e menos 7 décimos de A, conseguimos sair do ponto D e chegar no ponto R somando esses dois vetores. Para isso, vamos usar o software GeoGebra, que é um software gratuito que vocês podem baixar da internet. Vou criar o vetor 11 décimos de B. Este é o vetor 11 décimos de B, só que para a gente verificar, seria interessante ele ter início no ponto D. Então, eu vou desenhar um vetor correspondente a esse a partir do ponto D.
Para isso, eu vou usar uma ferramenta do GeoGebra que chama vetor a partir de um ponto, que usa a definição de vetor como função translação. Então, eu tenho que selecionar o ponto de início do vetor, que eu quero que ele se inicie, e dar a direção, tamanho e sentido, ou seja, dar o vetor que ele vai escrever a partir do ponto D, que é esse daqui. Então, aqui a gente tem o vetor 11 décimos de B. Vou fazer a mesma coisa com o vetor menos 7 décimos de A, só que agora eu quero que ele tenha início no final do vetor 11 décimos de B, para assim verificar se eu consigo sair de D e chegar em R. Então, vamos lá. Vou usar o mesmo recurso. Selecionar o ponto de início do vetor, menos 7 décimos de A, né, que eu quero que ele se inicie, e o vetor. Pronto, verificamos. Com esses dois vetores, saímos de D e chegamos em R. Ou seja, somando o vetor mais 11 décimos de B, menos 7 décimos de A, saímos de D e chegamos em R. Lembrando que 11 décimos de B, como podemos verificar, é um múltiplo do vetor B, dado no enunciado. E menos 7 décimos de A também é um múltiplo, só que agora do vetor A. Ele tem mesma direção, porém em sentidos opostos do vetor A. Bom, pessoal, este é o exercício de hoje. Até o próximo vídeo.